Boa noite, pessoal. Boa noite, bem viver. Boa noite, Brasil. É com uma saudade imensa que a gente retorna hoje com um programa especial, uma live muito desejada, esperada, e a gente sente muita saudade desse público que nos acompanhou ao longo da pandemia, que compartilhou suas histórias, que a gente cresceu, a gente formou a comunidade do bem viver, que é a comunidade do eu posso. Quem sabe, né? A gente não pode retornar o ano que vem. É uma proposta, é um caso a se pensar. Estamos nos organizando para que a gente continue cada vez mais perto de vocês, cada vez mais trazendo essa mensagem de uma vida mais leve, de uma vida mais fluida, de reflexões sobre quem realmente somos, né? Estamos aqui para evoluir a cada dia mais. Então, eu sou estou muito feliz por estar aqui hoje, fazendo essa retomada, realizando este encontro, né, que não é só um encontro de corpos, mas nem mentes, mas um encontro de almas. O Bem Viver sempre trouxe essa tônica de que a gente atua com a presença, com o espírito e vive tudo por inteiro. Então, é nesse clima de inteireza, de conhecimento, de virtudes, né, que eu tenho a honra de chamar e de convidar, né, vou ser repetitivo aqui, o meu convidado, Fabrício Rainer, por gentileza. Primeiramente, boa noite, Vivian. Boa Boa noite ao público de noite. casa e que hoje a gente consiga falar um pouco sobre a Bernarda, que é uma grande metáfora da cidade de Ribeirão das Neves. Que honra, Fabrício. Muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite. Relembrando aqui, né, nosso público, do interior de São Paulo, de Curitiba, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, aqueles que eu não falei também se sintam, né, acolhidos aqui pela nossa live. A gente, né, falava sobre temas variados, mas a Fuliban, que é a nossa âncora, né, que fortalece nosso trabalho e que divulga essas informações, ela tem um serviço social muito grande e que ela atua num ramo também específico, que é o ramo do autismo, né? Então, o Fabrício, ele escreveu um livro sobre o além do mundo azul, né? O autismo, ele é conhecido por muitas pessoas chamam esse mundo à parte de mundo azul. Então, Fabrício, explica pra gente, conta um pouquinho, assim, de quando que você começou a escrever, o que que te motivou a ser escritor, o que que te motivou a falar sobre esse tema. Fala um pouquinho sobre a sua história, para as pessoas entenderem como que você chegou nesse livro. Então, eu escrevo histórias desde que eu era criança. E é claro que, com o tempo, você vai amadurecendo essas posições. Então, essa história em específico, eu comecei a escrever em 2016, quando eu já tinha uma boa história da Bernarda, que é a protagonista desse livro. Mas a ideia do livro em si foi em 2014, quando eu estava visitando um irmão de igreja no presídio Floramar, e eu acabei tendo que alugar algumas roupas para poder entrar dentro do presídio, porque eu estava com vestimentas todas pretas e no presídio não podia entrar de preto. Então eu tive que alugar algumas roupas na casa de uma vizinha. Quando eu fui na casa dessa vizinha, a casa era muito precária, era do lado do presídio, e lá eu tive um insight dessa garota chamada Bernarda. Eu amei o que essa garota saiu para mim na minha mente. E quando eu já tinha boa parte da história da Bernarda na minha mente, que ela nunca foi linear, a Bernarda sempre fez aquilo que ela quis, a minha função foi tão somente passar para o papel. Eu comecei a escrever em 2016 e quando Deus me permitiu vir para Ribeirão das Neves,
eu passando do lado do presídio Dutra Ladeira, eu fui entender que ali terminava a história de Bernarda. Ali eu terminava de compor a personalidade da história, ali eu terminava de fechar Além deste Mundo Azul, que é uma história muito mais sobre os dramas dos personagens do que sobre o autismo em si. O autismo tem um peso muito grande, mas se tem uma mensagem que esse livro pode passar, que eu acho que Guarda para são várias, depois. Guarda para depois. fica à vontade, fica à vontade, fica à vontade. Fabrício, é para deixar o público curioso, tá? Claro, claro. Então, vamos lá. A sua inspiração para escrever Além deste Mundo Azul foi quando você entrou nessa casa, que você viu que a situação era precária, e aí você sentiu vontade de quê? De trazer esse novo mundo para eles entenderem que a vida pode ser melhor, para eles entenderem que há muito além do que é a realidade deles. Qual que foi o Olha, cerne ali daquele insight que você disse? eu vou ser bem sincero e talvez eu jogue até mesmo um balde de água fria. O cerne não é nenhum. Eu não Uhum, tenho nenhum tipo de estrutura narrativa. Eu uhum, simplesmente tive o insight de uma garota completamente órfã de pai, órfã de mãe, que o pai não, que ela não conhecia o pai e que vivia com seus tios. E ali eu fui uhum, entendendo quem era a Bernarda. E a Bernarda foi se apresentando a mim. uhum, Agora, qual é o contexto, qual é a lição de vida do livro, que tende a ser uma trilogia? Cada um tem que abrir o livro, uhum, não é um livro que é para todos os públicos. Algumas uhum, pessoas tendem a se incomodar um pouco com a figura narrativa, que é o anjo, que ele uhum, provoca muito o leitor. Ele é uhum. muito parecido com o Rodrigo SM, da Hora da Estrela, da Clarice Lispector, e não tem assim uma história, um juízo valorativo, Uhum, uma lição de moral, vamos dizer assim. A lição de moral vai para cada um. Eu não corrijo uhum. interpretações, sabe? Claro, Essa é a claro. minha compreensão. E esse é o bacana da história, né? Cada Esse é um bacana. tirar dali a sua Porque a lição. minha compreensão, Vivian, que é o seguinte: a partir do momento que você fala, eu vou escrever um livro que vai falar isso, 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 isso e isso, você tira a liberdade dos personagens. Se tem uma coisa que eu tenho orgulho deste livro, é que cada personagem tem uma personalidade própria. Eu Uhum, mesmo, eu olho para a uhum, Bernarda algumas vezes, que eu tenho um carinho muito grande por ela, e acho ela imatura em algumas questões. Mesmo eu não concordando com isso, eu preciso deixar ela ser imatura. Eu não posso uhum. intervir nela, senão vai ser um Frankenstein. Quando você escreve Excelente. alguma coisa e não dá liberdade para os seus personagens, você vai estar montando um Frankenstein. E foi muito bom você tocar nesse ponto, Fabrício, porque o nosso programa é aquele programa de crescimento contínuo, né? Então, Sim, cada pessoa que estava aqui nos assistindo, que nos acompanhou durante aquele tempo, são pessoas que estavam vivendo o seu crescimento próprio, né? Vivendo o seu próprio processo. E nesse próprio processo, cada um está num estágio, cada um está num ponto, né? Então, isso é bem. A gente faz uma analogia aí com isso que você falou, né? Porque cada um vai extrair da sua obra aquilo que está vivendo, né? Então, exatamente. ela tem um alcance ali, digamos assim, de um espectro, né? Utilizando a nossa Muito amplo. linguagem, né? É um alcance de um espectro de acordo com o grau de consciência de cada um que está lendo, com as suas vivências, com as suas histórias, com seus medos, com seus sonhos, né? Muito legal essa analogia aqui, né? Já que a gente está falando de espectro, de autismo, o que que te levou, Fabrício, a abordar o autismo e esses desafios sociais de uma maneira tão profunda nessa narrativa? Veja, se tem uma coisa que eu tenho um certo pavor na minha vida, é estigmatização. Uhum, E se tem uma coisa que
Eu até brinco nesse livro, e o anjo, ele, mesmo ele sendo bastante sarcástico e cínico, que é o anjo que narra o livro, ele diz que a Bernarda é o único privilégio que ela tem nessa vida é ser branca. O único Uhum, privilégio. Porque ela é pobre, autista, e órfã de mãe e uhum, não conhece o pai. uhum, Então, ela é estigmatizada. E é por isso que eu coloco a Bernarda como uma grande metáfora de Ribeirão das Neves. Porque a Bernarda é muito jovem, ela tem 16 anos. Ribeirão das Neves é extremamente jovem, é uma cidade muito jovenzinha. uhum, Bernarda tem uma força interior, ela é uma artista, ela é uma autodidata. Assim como Ribeirão das Neves tem uma força pulsante, que é só uma uhum, questão de tempo que vai deixar de ser uma cidade dormitório. Mas, uhum, por mais que Bernarda seja uma artista nata, Ribeirão das Neves tenha uma força que cresceu imensamente nos últimos 10 anos, esses dois seres não deixam de ser estigmatizados. Por isso que Bernarda mora tão pertinho daquilo que estigmatiza Ribeirão das Neves, que é a penitenciária. Ela mora do lado de uma penitenciária. uhum, Então, essa força, essa compreensão é que me fez ter uma linha de continuidade para esses desafios abordados. Eu bato na tecla de novo. Eu não abordo nada, mas os personagens é que vão desenvolvendo aquilo e depois eu vejo que aquilo está abordado. Às vezes eu só dou uma pequena edição. uhum, uhum. Excelente, Fabrício. E foi interessante essa sua colocação aí a respeito do estigma, né? Porque a gente percebe que hoje é uma tônica da nossa sociedade, né? As pessoas Uhum. hoje, a gente tem doença para tudo, né? Tudo tem uma doença, tudo tem um nome, tudo tem um rótulo, e isso é muito sério, né? A gente precisa olhar para isso com mais cuidado, porque senão a gente vai só encaixotando as pessoas, né? E aí, quando você coloca Além deste Mundo Azul como título do seu livro, eu gostaria que você pudesse explicar para o nosso público, né, a, a sua visão sobre o autismo, a sua experiência, o que que Além desse Mundo Azul se correlaciona com o autismo, para que as pessoas tenham mais informação sobre essa situação, ou sobre essa condição, ou sobre essa forma única de se viver. Porque hoje ainda é um tabu, entre aspas, o autismo, né? A gente ainda vê muito preconceito, a gente ainda vê muito rótulo. Então, como esse programa se pauta no bem viver, numa forma mais humana de ser gente, né? Digamos assim, eu gostaria que você tivesse agora, assim, com a sua sensibilidade, você trouxesse para quem vai assistir agora, para quem vai assistir depois, para quem vai assistir um dia, esse conceito, essa experiência, essa oportunidade de falar de fato e esclarecer de uma vez por todas o que de fato é o autismo. Então, é uma pergunta um pouco delicada, porque hoje, de um certo lado, existe uma banalização do autismo. Uhum, Muitas pessoas que não são autistas, elas se autodiagnosticam como autismo, com autismo. Claro que existe também a questão da dificuldade de conseguir um diagnóstico. Se você for na uhum, rede pública sim. e falar, olha, eu quero conseguir um diagnóstico para pelo menos descartar ou não se eu sou autista, com todo respeito, eles vão faltar te bater. Mas, e do outro lado, existe também a grande dificuldade de você receber os autistas que já estão laudados. Nesse sentido, o livro, eu bato muito na tecla que os dois jovens que formam o par amoroso, que é o Henrique e a Bernarda, ambos autistas, por mais que o Henrique tenha uma condição social mais, mais favorável e a Bernarda uma condição favorável, menos favorável, ambos sofrem
com a estigmatização, e ambos sofrem com o próprio autismo, porque o autismo é um Uhum, sofrimento por si só. Por mais que você aprenda a conviver com ele, você não supera. Mesmo porque uhum, essa palavra superação é uma palavra problemática. Nesse uhum, sentido, é por isso que eu pego e coloco o anjo para poder narrar. A primeira coisa que ele faz é chegar no planeta Terra, falando: além deste mundo azul, estava eu, um anjo incompreendido. Porque assim como os personagens, ele também é incompreendido. O autismo faz você ficar um pouco incompreendido sobre si mesmo. Tanto que o autista ele tem dificuldade de falar aquilo que ele está sentindo, ao que está doendo, o que ele está incomodando, verbalizar as emoções. uhum, E eu sempre tive essa dificuldade. Tanto uhum, que eu somente fui conseguir meu diagnóstico como autista em 2020. uhum, E eu comecei a compor esse livro, como outros que eu escrevi, mas ainda não publiquei, em 2014. Então, esse livro me acompanhou até mesmo no processo de diagnóstico. Que quando eu não uhum, tive condições financeiras para buscar, eu não pude ter. Porque uhum, na rede pública, simplesmente falaram para mim que não estavam ali para poder me diagnosticar, simplesmente para me estabilizar. Então, é um pouco triste, no meu pequeno entender. uhum. Ô Fabrício, e você, né, aproveitando um pouquinho aí essa sua vulnerabilidade, né, expressando a sua dificuldade, os seus desafios, você acha que, né, hoje, né, vou até reiterar aqui para as pessoas que não têm tanto conhecimento, que hoje um dos grandes desafios para a criança, tanto para a criança quanto para o adulto autista, é conseguir um diagnóstico, né? Sim, Já foi mais difícil, claro, hoje é menos difícil, mas tem situações em que o autismo ele está dentro de um espectro. Então, quer dizer, tem situações que ele é tão leve que é difícil realmente os médicos conseguirem fazer um diagnóstico ali no consultório, naquela hora, olhando para a pessoa pela primeira vez, né? Precisa de um processo ali de conhecimento neurológico, psicológico, para que aquela equipe multidisciplinar, atuando em rede de apoio, possa, respaldar esse diagnóstico, né? Porque realmente o diagnóstico ele muda tudo na vida da pessoa, né? A criança que fica sim, desregulada, que tem suas crises, que tem suas birras, né? Birras entre aspas, ela pode ser medicada, né? Hoje tem até a possibilidade de usar cannabis em alguns casos excepcionais e que realmente está favorecendo, ajudando muitas famílias, né? Em caso de convulsões ali ininterruptas, enfim, é, é um momento, né? Assim, bem delicado. Porque se por um lado todo mundo está sendo diagnosticado de qualquer jeito, por outro lado, quem precisa não tem acesso a esse diagnóstico, né? exatamente, E, exatamente. e aí, quando você fala que você foi diagnosticado em 2020, o que que você pode dizer assim? Qual que foi o divisor de águas da sua vida antes do diagnóstico e depois do diagnóstico? O que que mudou de fato? Ou se nada mudou, ou se algo mudou? Olha, eu passei a me entender, eu Uhum, passei a me compreender. Olha, eu não sou assim tão somente por um jeitinho especial, ou porque eu sou um pouco sistemático. Não, eu sou assim porque eu tenho uma condição neurológica que me causa uma rigidez cognitiva tão grande que não me permite sociabilizar, e a sociabilização é só a ponta do iceberg. Existe a questão da disfunção cognitiva, existe a função da questão também dos interesses restritos. E por mais que eu consiga me comunicar, a minha comunicação é uma comunicação treinada. uhum. Dependendo Ótimo, ótimo. do jeito que eu queira me comunicar, eu não vou conseguir.
Eu tenho 35 anos. Então, isso aqui que eu estou fazendo agora com você é o resultado de 35 anos de treinamento. Mesmo que eu não tivesse percebido antes, eu sempre estava tentando imitar as outras pessoas. E graças a Deus eu consigo imitar bem. E Fabrício, você falou uma coisa interessante, assim, é, já tem um tempo, algum tempo que a gente se conhece, né? Então vou falar uma coisa assim, das nossas conversas, do que eu te conheço, do que eu venho observando. A gente sabe que a criança autista, quanto antes ela é diagnosticada, né? Eles dizem que é o diagnóstico precoce, né? Isso favorece muito, porque ela tem acesso ao fonoaudiólogo, ao terapeuta ocupacional, ao psicólogo, que vão trabalhando realmente essa questão da rigidez, a questão da sensibilidade sensorial, né? Então, essas questões que vão virando entraves na vida de um adulto autista, né? Então, quanto mais tardio o diagnóstico for dado, menor é a chance de mudança, né? De grandes mudanças, né? Porque até Exatamente. quanto mais novo a gente é, o nosso cérebro possui aquelas janelas de oportunidade. Então, essas janelas de Exato. oportunidade, que é a neuroplasticidade cerebral, é que favorece que esses treinamentos, essas terapias, tenham um efeito grande na fase infantil, né? Então, na fase Eu, adulta, rapidinho, só quero concluir um raciocínio aqui, até para falar à da sua vontade. melhora. E aí, o que acontece? Quando eu te conheci, você tinha uma rigidez muito maior que hoje, né? Uma inflexibilidade, como você disse, assim, um gosto mais restrito, enfim, né? Você tinha uma estrutura mais cristalizada, né? E a gente foi fazendo um trabalho muito interessante. E você, mesmo não estando ainda na idade, já não estando mais nessa idade, dessa neuroplasticidade tão grande, nessa janela de oportunidade, você foi se superando a cada dia. Por quê? Porque você Exatamente. entendeu a sua condição e aceitou, né? Porque acho que o grande passo para qualquer transformação é a gente aceitar o que a gente tem para hoje. Então vamos lá. Aquele que está muito gordinho, acima do peso, precisa, né, emagrecer por questões de saúde mesmo, não só estéticas. Se ele assumir que ele está comendo mal, que ele está acima do peso, que não está legal, que a responsabilidade sobre aquela situação é dele, a chance dele melhorar e superar é gigante, né? Então, foi exatamente isso que aconteceu com você. Você, em momento algum, se colocou vítima, você ficou escondido atrás desse rótulo. Por que que eu falo isso, Fabrício? Porque hoje, trabalhando com autistas lá no Furibam, ou o rótulo é da própria adulto, ou o rótulo é dos pais. E aí, isso vira um Exato. grande entrave no processo de superação. Porque se é do pai, o pai não deixa o menino melhorar. Se é do próprio autista, ele não se abre para possibilidades maiores. Exato. Tanto que é uma dificuldade própria do autista não saber quando ele deve começar a falar. Por isso que eu quase te atropelei. Então, trabalho na Secretaria Municipal de Educação, lá de Ribeirão das Neves, e uma das coisas que a gente sempre trabalha com os alunos lá é o seguinte: você precisa, por mais que a palavra ela seja problemática, você precisa aprender a conviver com esse autismo e, de uma certa maneira, superar. Ah, mas o Uhum, meu filho, ele tem dificuldade, ele não pode fazer isso, isso. Não, não, mas não tem problema. A gente vai arrumar um jeito de aplicar essa atividade de um jeito que ele consiga fazer. Não tem uhum, problema. Ah, mas aí meu filho vai chorar, meu filho vai, uhum, ele não vai dar conta, ele vai espernear. Minha senhora, cultura requer um certo condicionamento e sofrimento. É uhum, impossível você aprender o verbo to be no inglês uhum, com tranquilidade. Você precisa sofrer um pouquinho. O sofrimento faz parte da vida. E, lamentavelmente, evitar que o sofrimento chegue na vida do seu filho autista só vai fazer ele sofrer mais.
É melhor que o sofrimento chegue na vida do seu filho autista de maneira módica, com você é, pautando, do que ele não chegar. É igual aquilo que a Graça, que é uma personagem do meu livro, fala para Bernarda. Bernarda, você precisa entender que o mundo não vai se adaptar a você. A Bernarda retruca, mas a adaptação é necessária. Mas enquanto isso, a Graça voltamente volta a falar, você precisa se adaptar, enquanto as adaptações não chegam. E a Fantástico. Graça é uma personagem fundamental na vida da Bernarda, Uhum. no livro. Tanto que quem for conhecer a Graça pode até entender que ela é meio que uma vilãzinha. Tanto que eu não faço personagens, e esses personagens, volto a dizer, eu tenho um certo orgulho deles, que eles não são unidimensionais. Eles têm os erros e têm os acertos deles. A mesma Graça que ajuda a Bernarda a crescer dentro da escola dela, em Ribeirão das Neves, é a personagem que não aceita ela ter um relacionamento afetivo, pois compreende que todo mundo vai se aproveitar dela. Tá entendendo? Que não Uhum. existe demônios e nem santos no livro, e sim Sim. personagens totalmente multidimensionais. E Excelente, assim é a vida. Fabrício. Excelente você traz esse esclarecimento, esse choque de realidade, porque para a gente crescer, a gente precisa desse choque de realidade, né? O Além desse Mundo Azul, desculpa, novamente o autismo aqui Imagina, gritando, pode é um falar. choque de realidade. Além deste Mundo Azul é um grande choque de realidade. É o anjo sarcástico, que ele é mal educado pela própria natureza, te dando choque de realidade todos os dias. Todo Uhum, capítulo que você abre no Além deste Mundo Azul é o anjo te implicando, o anjo falando certas verdades na sua uhum. cara e não se importando com a sua opinião, e depois os personagens agindo. Então, aquele que for ler o livro, se prepare para poder se irritar, se prepare para poder não concordar, se prepare para poder emocionar e se prepare, sobretudo, para poder amar a obra. A obra não está Uhum. ali para poder agradar o público, mas, sobretudo, para poder provocar uma discussão. A obra não está Fantástico, ali nem para poder me agradar. Tem certas sim. coisas que os personagens faziam ali que me irritavam profundamente. Não, e você falou uma coisa interessante, que é uma obra também que vai trazer reflexão, né? E dentro de tudo aí que você falou, né, dentro da tônica do nosso programa, do bem viver, desse, desse nosso propósito de viver cada vez melhor, de viver mais conectado com a nossa essência, eu trago dois pontos assim que eu já captei da sua leitura, do seu livro, que eu ainda vou ler, né, com muita honra, mas que eu já percebo aí nas suas entrelinhas que o primeiro é o vitimismo, que muitas vezes a gente se vitimiza na vida, né? Por quê, Fabrício? Isso serve para qualquer pessoa, não é só para autista, né? Quantas pessoas que não são autistas e todos os dias elas acordam, ó céus, ó vida, ó azar, é segunda-feira, eu tenho que trabalhar. Muitas pessoas estão nesse vitimismo. Então, gente, é uma reflexão, é para a gente olhar para a nossa vida e a gente ser grato pelo que a gente tem, é a gente fazer do limão uma limonada, é a gente enxergar as possibilidades que tem dentro da gente, é a gente entender que não vai ser fácil e a gente saber que vai dar conta. A gente confiar, né, que a gente vai dar conta. Porque eu falo assim, que nenhum desafio ele Exato, vem maior do que aquilo que você pode suportar, né? Então, se o desafio é A mais dois, é porque você exato. consegue suportar o A mais dois, né? E dentro disso, como É, o frustrar, o desafiar, o superar, né? Ele vem também, ele dialoga com o nosso suportar o desconforto. Qualquer mudança positiva, a gente precisa antes suportar o desconforto, né? Só que hoje as mídias sociais, o mundo moderno, não quer nada disso, porque quer o imediatismo. Eu prefiro a tela, eu prefiro a dopamina, eu prefiro a anestesia.
eu prefiro a comida do iFood que chega na hora que eu quero. Então, eu vou tapando os meus processos com essa anestesia externa e também não chego em lugar nenhum, né? Então, para a gente Essa, viver o nosso propósito, a gente precisa suportar o processo. essa questão de vitimismo não significa que você não possa reclamar, que você Claro. não possa sofrer, que você não possa chorar, que você não possa pedir um abraço, mas independentemente do que aconteça, vai para frente, vai para frente, sabe? Vai para frente. Se eu tô aqui, é porque eu fiz o melhor daquilo que o mundo fez de mim, parafraseando Sartre. Sabe? É aquela coisa, né, Eu tenho uma Fabrício? certa dificuldade, eu tenho uma Eu dificuldade muito escolho. grande de definir o que é vitimismo, sabe? Uhum, Isso é próprio do autismo. Como definir o vitimismo? Às vezes é próprio da personalidade, vamos dizer assim, melancólica da pessoa. Eu sou uhum, extremamente melancólico. Pode uhum, não parecer, mas eu sou extremamente melancólico. uhum, Já minha esposa, que é mais sanguínea, mas uhum, ambos somos autistas e ambos sofremos do nosso jeito. uhum. Sim, ô Fabrício, e quando a gente fala desse vitimismo também, a gente não fala em tom de condenação, para as pessoas acharem que é Não, ruim, que a gente está condenando, não é isso. A questão é que eu falo assim, o vitimismo, a agressividade, o medo, isso tudo faz parte da nossa condição humana. Mas humana, humana. quando eu falo dessa energia, por exemplo, é colocar essa energia na caixa certa. Então, vamos supor, você pegou o seu vitimismo e você trouxe para essa história na parte que a Exa- convém, né? Você está agressivo, você está com raiva, você vai levar a sua raiva para você fazer um esporte, para você começar um projeto novo, para você ter uma conversa difícil, né? A gente vai empregar essa energia no lugar certo. Às vezes, o que desequilibra a gente Você fala, emocionalmente faz a gente, né, ser uma pessoa, às vezes, antipática, fulano de tal, é porque você não empregou a energia certa na hora certa. Por isso que a gente precisa se conhecer, por isso que a gente precisa entender os nossos processos para pegar e falar assim, não, eu estou com raiva porque eu não passei no concurso, então eu vou pegar essa raiva, eu vou escrever um projeto novo, eu vou ali fazer um projeto isso. social, eu vou ser educado ser mais humano dentro do meu prédio, eu vou, né, eu vou fazer alguma coisa que eu vou trabalhar aquela energia, porque a energia da agressividade ela é muito boa, ela gera movimento na nossa vida. Tem duas partes do livro que é muito interessante nessa questão da condição humana, que primeiro essa condição humana de se vitimizar é própria do ser humano. E o anjo narrador, ele tem um certo pavor dessa condição humana. Tanto que ele fala, quando eu comecei a surgir, eu transcendi a matéria. E eu tenho pavor de ficar perto dos seres humanos, porque os seres humanos têm a natureza pecaminosa. O anjo, ele fala em algumas partes do livro que só de ficar perto dos seres humanos, algumas asas das penas dele começam a cair. Algumas penas das asas dele começam a cair. E nesse sentido, ao contrário do vitimismo, é você ter o ego inflado. O Henrique, que é personagem do livro, ele tem o ego tão inflado, que ele começa a achar que ele montou a corretora dele por conta própria, sem entender o contexto de privilégios que ele possui, sendo que ele é homem, heterossexual, branco e herdeiro. E isso, a avó dele, mesmo não sendo flor que se cheire, esfrega isso na cara dele. Escuta, Henrique, você tem o que tem, mesmo você sendo muito inteligente, é porque a estrada já estava pavimentada para você. Por isso que você chegou onde chegou. Agora, você quer ter meritocracia? Supera as dificuldades do autismo. E isso o Henrique ele tem uma certa dificuldade. Mesmo ele tendo tantos privilégios como a riqueza e como o conforto que o dinheiro pode trazer. Uhum. Fantástico. Fabrício, a gente já falou tanta coisa. Eu vou te fazer uma pergunta que eu acho que a gente já respondeu, mas às vezes você pode ter Uhum. uma palavra diferente aqui
para a gente ficar cada vez mais engajado nesse livro, né? Aham. Que é qual que seria a mensagem que de fato você espera transmitir com esse livro? Com todo respeito e acatamento. Nenhuma. Eu não espero transmitir nenhuma mensagem. O livro, ele é multifacetado bastante. O Uhum, livro, ele é extremamente provocativo bastante e de uma certa forma densa para que cada um possa trazer a sua mensagem, para que uhum, cada um possa receber a sua mensagem. Como diria Edgar Morin, o componente alucinatório da percepção. Não interessa eu querer passar uma mensagem. Primeiro, que eu vou estar transformando meus personagens em Frankenstein. Segundo, a mensagem não é aquilo que eu passo, e sim aquilo que o outro percebe. Então, escreve a obra, de uma certa forma, tenta fazê-la bem feita, que eu tenho plena convicção que aquele que lê o livro vai trazer para si a sua mensagem. Nem que seja em um pequeno parágrafo, nem que seja na introdução, que o anjo já começa metendo o pau em mim, ele me uhum, xinga, ele critica a humanidade, ele critica quem reclama de Ribeirão das Neves, ele fala que o Brasil é o país onde o sonho se esvai nas mãos como água. uhum, Então, eu acho que só aquilo que eu estou falando já é provocação bastante para a pessoa, pelo menos, ler o livro, que em breve alguns trechos já vão estar disponíveis, algumas páginas, e começar a se provocar. Nem que seja em um pequeno parágrafo, em um pequeno personagem, em uma pequena frase, a pessoa já vai receber a sua mensagem, por mais que não goste. excelente. E Fabrício, o que que você diria assim para os leitores que enfrentam desafios semelhantes aos da Bernarda? A gente falou isso de uma forma bem ampla, mas assim, de uma forma específica, assim, qual que seria a mensagem bem certeira, assim, se tiver aí? Vamos lá. Às vezes eu tenho vontade de pegar a Bernarda e dar um abraço nela e falar que tudo vai ficar bem. Às vezes eu tenho vontade de pegar a Bernarda e dar uma bronca nela, porque ela é uma adolescente e muitas vezes comete alguns erros. Mas, entendendo que a Bernarda, o único privilégio que ela tem nessa vida é ser branca, eu falo para os leitores que encontre um hobby, encontre um hiperfoco, pois o que me salvou nessa vida foi os meus hiperfocos, que me ajudou bastante. Tanto que o direito é um hiperfoco meu. A, a escrita, escrever bastante também é outro hiperfoco meu. Não significa que você tenha que ser bom o suficiente, porque ninguém é bom o suficiente. Mas aquilo que eu falaria para os leitores é: prossiga para uma vida que seja boa para você. E se a vida não for boa para você, faça aquilo que você tem que fazer. Termine a faculdade, termine o ensino médio, seja um bom filho na medida do possível, seja um bom pai, seja uma boa mãe, coloque comida dentro de casa, se você não está conseguindo, em frente, saia da igreja se o ambiente está muito tóxico, prossiga, prossiga, porque a Bernarda que começa o livro é uma, e a Bernarda que termina o livro é outra, mesmo com grandes percalços. E no meio tem um relacionamento afetivo. Fabrício, foi muito boa essa sua fala, esse seu incentivo, esse estímulo, porque hoje os adultos autistas não sabem como gerir a própria história, né? Eles não têm essa clareza, essa consciência que você foi adquirindo sozinho, né? Porque não teve quem É. te ajudasse nesse processo. Hoje, você teve um diagnóstico tardio, então você foi tateando ali e se encontrando, né? Assim, sem se deixar paralisar, né? Então, hoje o desafio que você propõe não é só para os autistas, não, é para os não autistas também. Porque quantos projetos que eu estou falando para o público, tá? Quantos projetos você parou por medo de continuar?
por desanimar, por achar que não era capaz de vencer, por acordar num dia difícil, não querer trabalhar, né? Então, assim, essa mensagem de prosseguir, de encarar a dificuldade, de ir com medo mesmo, é uma mensagem muito profunda que o bem viver defende. É a nossa bandeira hoje, que você cada dia mais acorde inspirado. Como diz o Fabrício, eu ainda, né, vou trazer as palavras aí de Paulo, né, de Tarso, que é combater o bom combate, né? A gente Amém. combater o bom combate para que a vida seja melhor, né? E ela sempre pode ser melhor, né? Não tem ninguém que fica num ponto A e que aquele ponto está sempre melhor. Cada hora vai aparecendo uma demanda nova, um desafio novo. Mesmo que eu seja rígido, que eu seja cristalizado, mas se eu tiver um pouquinho de abertura na minha consciência, eu vou conseguir fazendo esse movimento aos poucos, suportando esse desconforto, aceitando a condição que eu tenho para agora, trabalhando a minha humildade, trabalhando a minha fé, né, a minha aceitação daquilo que eu posso fazer, enfim, olhando com mais positividade para a minha realidade. E como diria o anjo narrador, quem julga muitos outros, julga a si mesmo. Eu acho que cada um tem as suas dilemas. A Bernarda tem os dela, a Graça tem os dela, o Alfredo, que é tio da Bernarda, tem os dele, a Carla, que é tia da Bernarda, tem as dela. E cada personagem ali é uma história, é um mundo à parte, e mesmo que os autistas do livro seja somente o Henrique e a Bernarda, cada um sofre um pouco e do seu jeito. Então, ninguém tem capacidade de sondar as intenções do coração, somente Deus. Então, viva a sua vida da melhor maneira possível, e se você pelo menos não conseguir ser feliz, faça aquilo que é correto, mesmo sem estar feliz. Maravilha. Mensagem, gente, a gente tem que seguir isso aí. Isso é um código da vida, né, Fabrício? É para isso que a gente está aqui no mundo. Ninguém está aqui a passeio, né? Eu acho que ninguém está aqui por acaso. As pessoas que vão chegar nesse vídeo são as pessoas que precisam ouvir essa mensagem. E que a gente reflita sempre, né, na nossa humanidade, no nosso tamanho. Nós somos pequenos, nós erramos muito, nós acertamos outras vezes também, mas a gente entender que está todo mundo no mesmo barco. Com autismo, sem autismo, com TDAH, sem TDAH, não tem isso, não tem essa separação. E cada vez mais o mundo coloca, né? Mas que a gente está sempre ali disposto a remar para frente, né? Fabrício, então, se um leitor quisesse entender o coração do livro em uma frase, o que que você diria? Hum, Eu diria que usaria uma frase de Oswaldo de Andrade, que ela é mais ou menos o seguinte: peço perdão se eu for impreciso. O Brasil é uma república federativa cheia de árvores e de gente dizendo adeus. Ponto. Aí eu vou complementar. Então, peraí, Mesmo repete para a assim, gente. O Brasil, uma república ó, federativa. Vamos lá. essa frase não é minha, é de Tá, Oswaldo sim. de Andrade. O Brasil é uma república federativa cheia de árvores e de gente dizendo adeus. Ponto. Aí eu vou complementar. Mesmo que possa parecer melancólica essa frase, e o livro tem muita melancolia, é, a vida vale a pena pelo simples fato de estar vivo, de viver, de você ver as coisas acontecendo. Então, não desistir é a melhor coisa que você faz, porque é uma vitória sobre a anomia e sobre a letargia que pede para você não viver. Essa é a minha reflexão. Porque se tem uma coisa que eu tenho pavor, é de mensagens, de autoajuda. Então, eu prefiro essa frase mais doída Uhum. do Oswaldo de Andrade. Porque o primeiro capítulo do livro
é justamente o anjo dando uma divagação muito grande. Claro que apresenta o Henrique, a Bernarda, o Alfredo, a Carla, a Graça. Segundo, vem os problemas. E terceiro, começa o Além deste Mundo Azul, que é o relacionamento entre eles. São 22 capítulos. Eu só dando uma pequena introdução, porque quem começar a ler a obra pode achar um pouco uma grande divagação do anjo, mas ele é bem assim, ele é bem caprichoso, ele tem um ego muito inflado, esse anjo, Uhum. e tanto que ele critica tudo e a todos. Ele critica Bernardo, ele critica o Henrique. Se você tivesse lá, Vivian, ele te criticava também. Com certeza. Me criticar, ele me critica. Se ele Sim. até me criticou, sabe? A única coisa que eu não vi ele criticar foi Ribeirão das Neves. A única. E eu acho que ele não critica Ribeirão das Neves porque ele não teve oportunidade ainda. Uhum. Porque ele é bem chatinho. Ele é bem chatinho. Muito bom, Fabrício. É, então, agora eu vou abrir o espaço para você dar uma mensagem final, é, alguma coisa que você ainda queira dizer para o nosso público sobre essa história rica, profunda, densa, linda, né? E já aproveitar para te agradecer por, por aceitar o nosso convite de vir até o nosso programa, contar um pouquinho de você, da sua história, do seu contexto, de trazer esses esclarecimentos para as pessoas que também precisam muito e que vão se sentir muito beneficiadas com a sua história. Então, primeiro, agradecer pela oportunidade, Vivian, de estar aqui com você, agradecer ao público de casa por estar me assistindo, agradecer a Fuliban pelo espaço, que Deus vos abençoe e, sobretudo, informar que Além deste Mundo Azul não é uma obra para crianças, é uma obra para adolescentes e adultos. É... Não é somente um romance, mas tem drama, tem mistério, tem elementos fantásticos, tanto que o anjo aparece para o livro em alguns personagens, para alguns personagens. Tem elementos de onde um parente da Bernarda manda cartas para ela, mas, por incrível que pareça, essas cartas não chegam para ela. E Além deste Mundo Azul é uma grande provocação, sobretudo da existência humana e suas problemáticas. E eu agradeço a todos que se dispuserem a ler, comentar comigo. Eu já vou ficar extremamente honrado. E eu já te deixo aqui um convite para vir pessoalmente da Fuliban, para a gente fazer uma roda de conversa sobre esse livro, sobre essa história, sobre suas experiências, né? Para Vai dois ser um mil e vinte e prazer. cinco a gente engajar ainda mais as pessoas, o nosso público, sobre esse tema, viu? Fabrício, muito obrigada. Eu sou muito grata por ter te conhecido, por você fazer parte da minha história, por eu aprender tanto com você, né? E que essa caminhada, né, continue sendo leve, continue sendo bonita, continue sendo cheia de superação, como tudo que você demonstrou ser aqui, tá bom? Fique com Perfeito. Deus e que você seja cada vez mais feliz e mais iluminado, ok? Muito obrigado e, sobretudo, que Deus me ajude a fazer aquilo que é certo, independentemente de estar feliz ou não. Exatamente. E eu vou aproveitar para despedir do nosso público, pessoal do Bem Viver. Muito obrigada pela presença de cada um de vocês, pela atenção, pelo carinho, que realmente essa mensagem possa fluir em cada coração, na intensidade, no jeito que tem que ser, que deve ser, e que a gente lembre sempre a nossa responsabilidade sobre a nossa história. O Fabrício deixou muito claro aqui sobre essa responsabilidade, né? Que nós podemos escolher aquilo que nós vamos fazer com que a vida fez da gente,
né? A gente tem essa possibilidade de escolha. Então, vocês lembrarem que vocês são almas divinas e que tem um potencial gigante aí dentro. Eu quero continuar com vocês nesse patamar de autoconfiança, de aceitação, de muita fé e de bem viver. Muito obrigada mais uma vez. Fiquem com Deus e tenham uma semana abençoada. Tchau, tchau. Fique com Deus. Tchau, tchau.